Os seres humanos são mortais. A cada um de nós cabe um espaço de tempo nesta vida. Todos fomos concebidos num determinado momento. Todos nascemos no tempo determinado. E todos, sem exceção, morreremos um dia. Somos seres mortais. Essa é a nossa condição. E poucos factos, devemos reconhecer, poucos factos na vida humilham tanto o ser humano como a morte. A morte oferece-nos como que um realismo cru, uma sobriedade fria e inescapável. É um facto que nós não conseguimos controlar, mas é dos poucos momentos em que o ser humano não consegue escapar dessa realidade. Não é por acaso que a Bíblia chama a morte do último inimigo, como o último inimigo. Mas ao mesmo tempo notem que é uma condição da qual a humanidade não se conforma, por assim dizer. A morte é um facto inescapável, ninguém o nega, mas ao mesmo tempo, notem, se a vida termina de forma abrupta, sem que nada a suceda, então a vida não tem qualquer sentido, nem pode ter. Se a morte não é apenas abrupta, mas também o fim, se a morte significa o fim completo e irreversível de cada um de nós, então a vida não tem qualquer propósito. Não vale a pena ser vivida. A vida após a morte tem sido um tema permanente na história da humanidade. Porque de forma intuitiva, de forma natural, os seres humanos sabem que tem de haver algo depois de morrermos neste mundo. Senão tudo seria aleatório. Que importa? Que importa o que fizemos se a morte é o fim? Que importa se vivemos de uma ou outra forma, se no fim morremos todos da mesma maneira? Que importa se fazemos o bem ou o mal, se depois desta vida não existem quaisquer consequências? Como lemos na Bíblia em 1 Coríntios 15, 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Num outro livro da Bíblia chamado Eclesiastes, lemos que Deus tudo fez formoso em seu tempo, mas também pôs a eternidade no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. É verdade, sim. É verdade que a eternidade é algo muito acima da nossa compreensão. Como seres limitados que somos, não podemos conceber algo que é eterno. Mas ela está, como diz o texto, no coração dos homens, mesmo que não a consigamos compreender de forma plena. Brian May, o guitarrista de uma das mais consagradas bandas de rock, os Queen, escreve assim em tom de desabafo, enquanto fala sobre a vida. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? Who wants to live forever? Who wants to live forever? Ou numa linguagem mais ou menos, tradução mais ou menos desajeitada, não há tempo para nós, não há lugar para nós. Que coisa é esta que constrói os nossos sonhos, mas que nos escapa? Quem quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Pergunto-te hoje, queres viver para sempre? Queres alcançar a vida eterna? Ou uma outra pergunta, talvez ainda mais relevante e importante. Como é que podemos alcançar essa vida eterna? O texto que vamos ler fala-nos de como podemos ter a vida eterna. Uma realidade, não apenas ficção. Convido-os a abrir as vossas Bíblias. Na carta que temos estudado, a primeira carta de João,
Estamos a chegar ao fim, já no capítulo 5, 1 de João, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 1 a 12, mesmo sentados, 1 de João, capítulo 5, versículos 1 a 12. Esta é a palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A verdade principal, ou se quisermos dizer como era comum nos meus tempos de escola dominical, aqui nesta igreja, o texto áureo destes versículos que nós lemos, vejam os versículos 11 e 12. A verdade principal está aí. Diz-nos, Deus nos deu a vida eterna e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Deus oferece a vida eterna. Irmãos, ela é real. João fala a cristãos, ou seja, aqueles que já têm esta esperança da vida eterna. Notam que é exatamente o que João diz? Deus nos deu. Ela já é algo que nós temos, é a nossa esperança. E a vida eterna não é apenas algo futuro. Mais uma vez, algo que João fala que nós já temos e que já experimentamos em parte. Mas o apóstolo diz mais, notem, João diz que esta vida eterna só pode ser encontrada no Filho de Deus. De que a vida eterna consiste, nesta expressão, em ter o Filho de Deus. Mas o que significa isto? O que é que significa ter o Filho? E é esta pergunta que João responde e que nós iremos também responder durante os próximos minutos em apenas 2 pontos. O que é que significa ter o Filho? Número 1, fé. Número 2, arrependimento. Número 1, fé. Número 2, arrependimento. Vamos começar com a fé. Número 1. Vejam, logo no começo, o versículo 1, a primeira parte, diz-nos assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E depois no versículo 5, em tom de pergunta, mas também de afirmação, porque é uma pergunta retórica, diz-nos: aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, receber a vida eterna que Deus nos oferece implica, em primeiro lugar, que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sabem, a pessoa do Senhor Jesus passou a ser conhecido como Jesus Cristo, como se fossem 2 nomes, certo? Mas devemos sempre lembrar, até pelo significado, que Cristo não é um nome, é um título. É por isso que diz Jesus
o Cristo. É um termo que vem do grego, que corresponde à palavra Messias no Antigo Testamento, certo? No hebraico, que significa alguém que foi ungido e enviado por Deus com uma função especial. Era aquilo que era feito aos sacerdotes, aos profetas, em especial aos reis, certo? É por isso que os reis, em particular David, é muitas vezes nomeado como o ungido, certo? É o Messias. Nesse sentido, é aquele que foi especialmente indicado e abençoado por Deus e capacitado e enviado em seu nome. Mas o texto aqui diz-nos algo de especial, porque não nos diz que Jesus é um Cristo, ou não nos diz que Jesus é um Messias, certo? Não nos diz simplesmente que Jesus é um Filho de Deus. Diz antes que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho. Jesus não é apenas mais um que foi enviado. Ele é aquele verdadeiro, aquele que nós esperávamos que cumprisse todas as promessas de Deus. E é por isso que, para receber a vida eterna que Deus nos oferece, nós precisamos acreditar que este Jesus é o Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus. Acreditamos que o Filho de Deus, Deus com o Pai desde a eternidade, foi enviado pelo Pai para a nossa salvação. Acreditamos que o Filho de Deus se tornou homem na pessoa de Jesus, viveu uma vida perfeita de obediência ao Pai, que foi morto na cruz para perdão dos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras para nos dar uma nova vida, que ascendeu aos céus, que se sentou no trono, que é Senhor sobre todas as coisas e que voltará para julgar os vivos e os mortos. São estas as verdades históricas que os cristãos sempre afirmaram desde o tempo de Jesus. São as mesmas verdades que nós hoje continuamos a crer e continuamos a afirmar, como fizemos, por exemplo, ao ler o Credo de Niceia, que foi escrito no século IV, que representa estas verdades bíblicas, estas verdades históricas. Sabem, quando João escreveu esta carta, havia alguns que afirmavam ser cristãos, mas que negavam que Deus se tivesse feito homem. Eles já tinham afirmado essa preocupação quando no capítulo 4, versículo 2, se os irmãos virem, quando disse: "Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus." Sim, Deus tornou-se homem. João lembra-os que só é possível ter vida através da fé em Jesus, o Deus feito homem, que a sua encarnação foi real. Quando João diz no versículo 6, vejam, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Jesus está a referir-se a dois momentos centrais na vida do Senhor Jesus: o seu batismo e a sua morte. Aqueles que negavam a encarnação negavam que Jesus, o próprio Deus, pudesse de facto ter-se tornado homem e ter morrido naquela cruz. Mas, meus queridos irmãos, negar a encarnação, negar a morte do Senhor Jesus na cruz, é negar a vida que nós podemos ter nele. Para nos salvar, o Filho de Deus teve de se tornar homem, para que nos pudesse representar como homem e ao mesmo tempo morrer no nosso lugar para pagar a culpa dos nossos pecados. Negar a encarnação de Jesus, negar a sua morte naquela cruz, não é algo menor. É a negação da nossa fé. É a negação da nossa esperança. E esta não é a afirmação única nas Escrituras. Foi isto mesmo, por exemplo, que o autor da carta aos Hebreus ensinou quando ele disse em Hebreus 2, 16 e 17, quando ele diz assim: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ou seja, ele de facto tornou-se como um ser humano. Sendo Deus, ele não se tornou como um anjo, tornou-se antes como um de nós, como um ser humano. Mas depois diz mais, versículo 17, pelo que convinha, ou seja, pelo que era necessário, era preciso que em tudo, diz ele, fosse semelhante aos irmãos. Jesus não foi parcialmente humano.
Jesus foi completa e perfeitamente humano. Porque se tal não fosse, ele não nos podia representar. Porque é exatamente isso que o autor vai dizer de seguida. Ele utiliza aqui esta palavra para. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Agora vejam, para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Para expiar os pecados do povo. Foi enquanto homem, foi enquanto ser humano, como tu e eu, que ele enquanto homem nos representou naquela cruz. Para pagar o preço dos nossos pecados. A culpa que nos era devida caiu sobre ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi castigado pela nossa desobediência. Agora vejam o versículo 6, porque existe algo mais. A água e o sangue, ou seja, temos este testemunho de que Jesus de facto tornou-se carne. Tal como João já tinha dito, ele viu e ouviu e tocou. Ele conheceu Jesus e dá testemunho dessas coisas. Mas existe ainda um outro testemunho, versículo 6, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de entender e que nos dá a capacidade de acreditar nestas coisas. Mas vejam que a nossa fé não é apenas algo subjetivo ou experiencial. É o Espírito Santo em mim. Esse é um facto real, certo? O Espírito Santo trabalha nas nossas mentes e nos nossos corações. O Espírito Santo dá-nos a capacidade para entender e acreditar nestas coisas. Mas vejam que ele ilumina as nossas mentes. Mas estas verdades são históricas. É a encarnação, é a vida, é a morte, é a ressurreição do Senhor Jesus. O que é que significa então ter o Filho? Significa crer, em primeiro lugar, no testemunho que nós temos acerca de Jesus. Acreditar que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. É acreditar que, sendo Ele Deus eterno com o Pai e com o Espírito Santo, para a nossa salvação, Ele tornou-se homem. Ele nasceu da Virgem Maria. Viveu uma vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver. Morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida. Ascendeu aos céus. É Senhor sobre todas as coisas. Voltará para julgar os vivos e os mortos. Agora vejam versículos 9 ao início do versículo 11. Este testemunho. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, quanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Que é um testemunho, é uma declaração de uma verdade, certo? Que é uma testemunha. O que é que uma testemunha faz? A testemunha fala daquilo que viu, da realidade objetiva que testemunhou, certo? Da mesma forma, nós cremos, mais uma vez, numa pessoa real, histórica, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Acreditamos no testemunho do próprio Deus e que o próprio Deus nos deu, seja na vida do próprio Senhor Jesus. Hoje também através da sua palavra, da iluminação do Espírito Santo. E cremos que este testemunho é verdadeiro. Ter a vida eterna em primeiro lugar. Receber e verdadeiramente crer na pessoa do Senhor Jesus, Cristo. Esta é a promessa que nós temos de Deus. Se verdadeiramente colocarmos a nossa fé no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma nova vida. Vejam mais uma vez o versículo 1, irmãos, e tomem coragem nestas palavras. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é, ou propriamente, se quisermos traduzir, foi nascido de Deus. Sabe, irmãos, temos a certeza que recebemos esta nova vida quando a nossa fé está em Jesus. A nossa fé em Jesus é uma consequência da nova vida que Jesus nos deu. E esta fé não é apenas dizer que acreditamos que estas coisas são verdade. Esta fé
tem que ir ao ponto de que passa a ser a verdade que norteia as nossas vidas. Passa a ser o compasso pelo qual os nossos pensamentos são medidos, pela qual a verdade é avaliada, pela qual as nossas decisões são tomadas. Porque fé é confiança. Fé é confiar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Fé é realmente confiar que as promessas que Deus fez e que cumpriu no Senhor Jesus são de facto verdadeiras. Fé é verdadeiramente confiar que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade. E depois passar a viver as nossas vidas. Passarmos a pensar e a viver de acordo com essa verdade. Podes dizer que tens esta nova vida? Podes dizer, neste sentido, que tens o Filho? Podes dizer que verdadeiramente conheces Deus e o seu Filho Jesus? Podes afirmar que a tua fé, a tua confiança, a tua esperança nesta vida está colocada apenas na pessoa do Senhor Jesus? Talvez devas ainda perguntar a ti mesmo esta manhã: como posso saber se a minha fé é verdadeira? Como posso saber se eu verdadeiramente tenho o Filho? Leva-nos ao ponto 2. Arrependimento. Número 1, fé. Número 2, arrependimento. Vejam o versículo 1 mais uma vez, mas agora vamos lê-lo completo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Esta nova vida que recebemos em Jesus altera a forma como nos relacionamos com Deus. Por causa do que Jesus fez, nós agora somos reconciliados com Deus, certo? É por isso que começamos todos os cultos com esta saudação, graça e paz. A graça porque é um dom imerecido que Deus nos dá. É esta salvação e esta vida que nós não merecíamos, mas que Deus nos oferece. A paz é a consequência dessa salvação. Somos reconciliados com Deus. E agora, por isso mesmo, vivemos em amor. Antes vivíamos em desobediência, mas agora vivemos em amor. Amamos aquele que nos criou e nos salvou. Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados, então nós já não estamos condenados perante Deus. A inimizade que tínhamos com Deus torna-se agora numa relação de amor. A esta mudança de vida chamamos arrependimento. Significa literalmente mudança de mente, mas que envolve toda a nossa vida. É uma mudança na maneira de pensar e de agir. É mais do que o reconhecimento que cometemos erros. É mais do que o medo pelas consequências do nosso pecado. Mas também é mais do que um mero remorso ou tristeza pelo nosso pecado. É uma mudança radical da nossa vida. É uma mudança no nosso amor, nos nossos afetos, nos nossos desejos, naquilo que desejamos alcançar, na nossa esperança. É importante lembrar que a nossa fé em Cristo e o nosso amor a Deus são realidades concretas. Não é algo assim meio etéreo. O amor, mais do que palavras, são ações. Já tínhamos visto esta verdade anteriormente, quando nós lemos e quando João disse, no capítulo 3, versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Sabem, este arrependimento, consequência de uma nova vida que temos em Jesus, resulta, diz-nos João, em amor. E este amor é um amor, se assim podemos dizer, um amor duplo. Como João já tinha feito, ele associa o amor a Deus com o amor aos irmãos. Certo? Já tínhamos visto isso no capítulo 4, no versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O que João mostra nos versículos 1 a 3 é que o amor a Deus e aos irmãos é como que uma pescadinha de rabo na boca. Certo? Vejam, versículo 1, quem ama a Deus, ama os filhos de Deus. Versículo 2, como sabemos que amamos os irmãos?
Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Certo? Como é que sabemos que amamos a Deus? Quando amamos os irmãos. Como é que sabemos que amamos os irmãos? Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Colocando estas verdades por outras palavras, a evidência do nosso amor por Deus é manifestado na forma como amamos os nossos irmãos. Mas só podemos amar os nossos irmãos se amarmos primeiro a Deus e obedecermos aos seus mandamentos. Meus irmãos, o amor que temos uns pelos outros é esta evidência, é a prova do amor de Deus em nós. Mas este amor não pode ser fabricado por nós. Não é um amor fingido, mas também não é um amor que seja naturalmente nosso. Tal como João já tinha dito, nós amamos a Ele, amamos a Deus, porquê? Porque Ele nos amou primeiro, certo? Nós amamos os outros com base no amor que Deus teve por nós. Só podemos verdadeiramente amar-nos uns aos outros na medida em que compreendemos o amor que Deus teve por nós e na medida em que nós respondemos a esse amor. É o amor de Deus em nós que nos dá a capacidade de amar os outros como Deus amou. Entendem, irmãos? Porquê que isto é importante? Porque o amor não é algo que nós definimos. O amor não é algo que nós decidimos. Para nós sabermos e para podermos amar, temos que oferecer ao outro o que ele necessita e o que é melhor para ele. Certo? Como é que podemos aprender o que é o melhor para o outro? Como é que podemos aprender o que é o verdadeiro amor? Olhando para Deus na pessoa do Senhor Jesus e ver o que Ele fez por nós. E daquilo que Ele fez por nós, então sabemos o que é que o outro mais necessita. Entenda, irmãos, isso é o verdadeiro amor. E este amor é mais uma vez qualificado por João. É um amor obediente. Certo? Amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Como mostramos que verdadeiramente amamos a Deus? Quando obedecemos os seus mandamentos. E agora João acrescenta algo que ainda não tinha dito desta forma. Vejam a segunda parte do versículo 3. E os seus mandamentos não são pesados. Notem isto, irmãos, tão importante para a nossa fé. Porque normalmente, no mundo dos homens, normalmente quando pensamos em leis e quando pensamos em mandamentos, pensamos em fardos, em coisas que temos que carregar. Mas João lembra, os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos que no passado podiam parecer como uma prisão, os mandamentos que no passado podiam ser impossíveis de alcançar, tornam-se na vida do cristão algo que nós não apenas amamos, mas desejamos cumprir. Mas ainda mais, de que Deus nos dá a capacidade para cumprir. O apóstolo Paulo colocou desta forma, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Para quê? Esta renovação, esta nova vida que nos é dada, em que não mais nos conformamos na forma como vivíamos, com os nossos desejos passados, mas agora colocamos a nossa confiança completa, exclusiva e única no Senhor Jesus, que transforma de forma completa a forma como nós pensamos, aquilo que nós desejamos e aquilo que amamos. No momento em que o nosso entendimento é renovado, vejam o que Paulo diz, para que experimenteis. Não é apenas algo da nossa mente, é algo que é a mesma coisa como falar de comida, mas depois experimentá-la, certo? Saboreá-la, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, irmãos, dois dos apóstolos, João e Paulo. João a dizer os mandamentos não são pesados. E Paulo diz os seus mandamentos são bons. Os seus mandamentos são agradáveis. Os seus mandamentos são perfeitos. A vontade de Deus que nos esmagava pela nossa incapacidade de a cumprir passa a ser reconhecida por nós como boa e agradável. A lei de Deus não nos esmaga porque Jesus nos salvou da pena da nossa desobediência. Mas agora, na nova vida que temos em Jesus, entendemos a beleza e a justiça da lei de Deus.
ouvimos verdadeiramente e compreendemos o convite do Senhor Jesus. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda, irmãos, Deus não vem para nos esmagar. Deus vem nos chamar à fé e ao arrependimento para nos salvar. E para nós entendermos que a sua lei é perfeita e boa. E para nos dar a capacidade para a obedecer. João já tinha exortado estes cristãos no capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E agora João lembra-os de uma certeza. Vejam o versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Sabem, antes de termos uma nova vida, éramos dominados por todo o tipo de desejos e emoções. A Bíblia ensina-nos e fala em termos como que éramos escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos apetites. Mas agora que temos uma nova vida em Jesus, não são mais esses desejos que dominam a nossa vida. Agora nota, irmãos, para nós percebermos bem que a Bíblia ensina, João não diz que nós não temos mais desejos maus. Ainda temos maus desejos. João não diz, nunca ensina que nós não pecamos mais. Aquilo que João ensina é que nós já não vivemos escravizados a esses desejos. Que esses desejos já não nos dominam. Que nós fomos transportados, como Paulo diz em Colossenses, fomos transportados de um reino para o reino do Filho do seu amor. Que não vivemos mais daquela maneira, aquele mundo já não é o nosso mundo. Mas é importante entender, irmãos, de onde vem esta capacidade de vencer o mundo. Nota, irmãos, a capacidade de vencer o mundo não vem da nossa capacidade. Jesus não cumpriu o seu ministério, ascendeu aos céus e disse aos seus discípulos: agora vocês estão por vossa conta, cabe-vos a vocês fazer o resto. Foi isso que Jesus disse? Não foi. Jesus, antes de ascender aos céus, disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Significa, eu sou o Senhor de todas as coisas. O mundo é meu. Está debaixo da minha autoridade, debaixo do meu poder. Depois dá-lhes uma missão. Isto é Mateus 28. Mas as suas palavras não terminam com uma missão. Terminam com uma promessa que é: e eis que estou convosco até ao final dos séculos. Entendem, irmãos? Vejam mais uma vez o versículo 4. O que é que nos dá a capacidade de vencer o mundo? A nossa fé. Mais uma vez, ele não quer dizer algo em nós, pelo facto de dizer a nossa fé. É a nossa fé. Mas a fé não é uma obra nossa, porque a nossa fé tem de estar em alguém ou em alguma coisa. Entenda, irmãos? É a nossa fé. Mas a pergunta está, onde é que colocas a tua fé? E daí fará toda a diferença. A nossa confiança ou fé não é em nós mesmos, é em Jesus. Vejam o versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A nossa confiança está em Jesus e no que Jesus fez por nós, que nós nunca seríamos capazes de fazer. Estas foram as palavras que Jesus disse aos seus discípulos em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade que aqui João não se está a referir a Jesus, está a referir-nos a nós, mas notem, é a nossa fé em Jesus que nos permite vencer o mundo. É a vitória que Jesus alcançou quando ressuscitou dos mortos, que é a nossa garantia de vitória. É porque Ele foi capaz de resistir ao pecado que Ele nos dá essa capacidade de resistir à tentação hoje mesmo. Ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que o autor aos Hebreus diz que nós temos confiança nele, porque ele é misericordioso e é compassivo.
Ele entende as nossas lutas, porque Ele passou por elas e venceu. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que nos ressuscitará quando Jesus voltar. A fé e o arrependimento são duas faces da mesma moeda. Andam sempre de mãos dadas e uma não existe sem a outra. Mas tanto a nossa fé como o arrependimento são resultado de uma nova vida. Vida essa que apenas podemos encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Mais uma vez, versículos 11 e 12, a verdade central. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas palavras lembram-nos do Evangelho de João, quando depois de relatar todas aquelas coisas acerca da vida de Jesus, ele conclui e diz em João 20, 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esta é a preocupação que João tem por aqueles cristãos. A vida eterna, para que eles possam ter a vida eterna. Crês tu hoje que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? É a tua fé visível na forma como vives em obediência a Deus e amor aos teus irmãos? Esta é a questão mais importante da tua vida. E este é o dia para pensares nestas coisas. Voltando à canção de Brian May que citei no começo desta pregação, permitam-me citar um pouco mais do que no início. Porque ele diz assim: There's no chance for us. It's all decided for us. This world has only one sweet moment set aside for us. And we can have forever. And we can love forever. Forever is our today. Who wants to live forever? Who wants to live forever? Forever is our today. Who waits forever anyway? Ou numa tradução mais ou menos desajeitada, não temos hipótese, tudo já foi decidido. Este mundo apenas nos reserva um momento agradável. E podemos ter para sempre e podemos amar para sempre. Para sempre é o nosso hoje. Quem quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre? Para sempre é o nosso hoje. Afinal, quem espera para sempre? Queridos irmãos, se Brian May está correto, então as nossas vidas são um grande vazio. Se estas palavras são verdade, que desilusão. Tudo o que Brian May tem para nos oferecer é dizer que a nossa eternidade é hoje. Não há nada a fazer, nada tem significado, todos vamos morrer, para sempre é hoje. Aproveitemos o presente porque não existe mais nada na vida do que este presente. Mas Brian May está errado. Deus criou-nos para vivermos para sempre. É verdade que o pecado introduziu a morte neste mundo. É verdade que neste mundo a nossa vida vai terminar. Mas, queridos irmãos, não nos deixemos enganar. A nossa morte aqui não significa o fim da nossa existência. Porque todos nós teremos de prestar contas a Deus. E só em Jesus temos a esperança da vida eterna. Uma vida que podemos experimentar já hoje. Uma vida que é para ser vivida hoje mesmo, em amor e obediência a Deus. Mas essa vida apenas pode ser encontrada na pessoa do Senhor Jesus. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança, é nele que nós colocamos toda a nossa fé. Mas esta é também uma vida que é oferecida a todos. A vida que Brian May nos propõe é uma sombra da vida que Deus dá. É uma vida que promete apenas o hoje. O que Brian May nos propõe é vendermos a nossa alma por um prato de lentilhas. Mas o nosso Deus, mesmo apesar do nosso pecado, da nossa rebelião,
continua a oferecer-nos vida no Senhor Jesus, através da fé e do arrependimento. Crê hoje mesmo. Ouve as palavras mais uma vez do profeta Isaías. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Vamos orar. Pai do céu, queremos agradecer-te a vida que tu nos deste no teu Filho Jesus. Queremos agradecer-te esta grande esperança, porque podemos experimentá-la mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis da nossa vida aqui. Pai, que esta vida possa nortear as nossas vidas. Que nós possamos sempre viver as nossas vidas a olhar para o teu Filho Jesus. A olhar para a cruz e vermos os nossos pecados pagos de forma completa, mas olharmos também para a sua ressurreição. E vermos a nossa ressurreição quando Ele voltar. Oh, Pai, encoraja-nos com esta verdade. E continua a transformar as nossas vidas através do poder do Espírito Santo. Nós pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.